Bom, pessoal, então vamos começar aí a nossa revisão, né, do conteúdo para a prova para N1. Bom, e o primeiro tema que a gente vai falar é cefaleias. Bom, nesse primeiro slide eu apresento aqui quais são, né, os critérios de baixo risco em pacientes com idade menor do que 30 anos. E aqui nesses critérios, né, estão incluídos pacientes que já têm um quadro típico de uma cefaleia primária ou uma história prévia, né, a paciente já tem há muitos anos um quadro de cefaleia. É um paciente que não tem déficits focais ao exame neurológico, né? Um paciente que não tem um padrão de cefaleia que se modificou, que não tem aí uma cefaleia diferente, né? Uma cefaleia nova. É um paciente que não tem outras comorbidades, né? Que me levem a pensar em alguma situação de risco, né? Ou novos dados preocupantes na história, né? Basicamente, aquele paciente que tem uma cefaleia há muito tempo, que nunca mudou suas características, e essas características preenchem alguma cefaleia primária, basicamente, são pacientes que a gente considera como pacientes de baixo risco. E, obviamente, o contrário disso, né, eu vou considerar como pacientes que têm maior risco de ter alguma outra situação, né, e que eu tenha aí a necessidade de fazer investigação com exames complementares. Bom, a primeira tipo de cefaleia que a gente vai falar, né, segundo a classificação internacional das cefaleias, é a migrânia. E, bom, a migrânia, ela né, tem algumas características, né? Ela começa aí com sintomas premonitórios, habitualmente, né, de 1 a 2 dias antes da crise de enxaqueca, o paciente começa a ter, são sintomas inespecíficos, né, como fadiga, irritabilidade, bocejos, né? Em alguns pacientes que tem aí o diagnóstico de migrânia com aura, eles vão ter uma manifestação neurológica focal que surge aí até 1 hora antes de iniciar a crise de dor, tá? Então, entre 5 e 60 minutos antes da crise de dor. 90% dos pacientes vai ter aura visual, tá? Então a aura é um sintoma focal. Ela pode ser visual, pode ser motora, pode ser sensitiva, ela pode se manifestar com alteração de linguagem, enfim, né? Então ela é um sintoma, um sintoma neurológico focal. Em seguida vem a cefaleia, né, com todos os sintomas associados da enxaqueca. Né, e aqui eu cito algumas características que a gente vai ver daqui a pouco nos critérios, que são uma cefaleia de forte intensidade, pulsátil, né, por 4 a 72 horas, presença de fono, fotofobia e náuseas. E por fim, né, a resolução, quando o paciente tem aí aquela manifestação clássica, né, de exaustão. Bom, a gente tem também, né, um conceito de migrânia crônica, que são crises, são pacientes que sofrem com dor mais de 15 dias por mês, por pelo menos 3 meses. Né? Esses pacientes têm aí um risco aumentado de lesão isquêmica em substância branca, e consequentemente tem aí também, é mais comum, né, nesses pacientes, você ter aí um abuso de analgésicos, tá? Quando a gente fala de triptanos, opioides e ergotamínicos, eu considero um padrão de abuso quando você tem um consumo dessas drogas por mais de 10 dias por mês. E quando eu falo de analgésicos comuns, como dipirona e paracetamol, ou anti-inflamatórios não esteroidais, a gente está falando aí de pelo menos 15 dias por mês, tá? E qual que é o risco disso? É o que o paciente tem, além da enxaqueca, que já é muito perturbadora na vida dele, que ele tem aí uma cefaleia por abuso de analgésicos, né? Que é o resultado, né, dos diversos efeitos do uso dessas medicações, né? Relacionados à tolerância, efeito rebote, enfim. Então, o paciente ele pode desenvolver esse outro tipo de cefaleia que também, né, precisa ser tratado. Bom, em relação aos critérios diagnósticos da migrânia sem aura, a gente tem aí pelo menos, né, 5 crises que preenchem os critérios clássicos. Duração de 4 a 72 horas, ela tem pelo menos 2 dessas 4 características que vocês veem listadas aí, e durante a cefaleia ele vai ter náuseas e ou vômitos, né, pelo menos um desses, né, ou fono e fotofobia, tá? Então, se você considera, né, no item D o critério fono e fotofobia e o paciente fala que tem só fono ou só fotofobia, ele não preenche o critério, tá? Então, o paciente, para ele preencher este critério, ele tem náuseas e ou vômitos, e se ele não tiver náuseas e ou vômitos, ele precisa ter fono e fotofobia, tá? Não pode ser fono ou fotofobia, tá? Só ter cuidado porque quando a gente falar daqui a pouco sobre a cefaleia tensional, o paciente pode ter um ou outro, e não obrigatoriamente os dois, tá bom? E, enfim, não é atribuída a nenhuma outra condição patológica. Bom, em relação à migrânia com aura, então o paciente tem uma cefaleia típica migranosa,
E além de ter essa cefaleia típica migranosa, ele vai ter uma manifestação focal, né? Que estão listadas aí, né? Visual, sensitiva, de fala, motor, enfim. Ele vai ter uma manifestação neurológica focal. E essas manifestações elas vão ter pelo menos 2 das 4 características listadas aí. Mas classicamente, né, a aura ela é essa manifestação focal que vem de 5 a 60 minutos antes da crise, tá? Geralmente o paciente fala bem, né? Poucos minutos antes de iniciar a dor, ele tem aí um sintoma focal, que como a gente já citou, em mais de 90% dos casos é uma aura visual, né? E aquele critério obrigatório, essa aura visual ela não é atribuída a nenhuma outra condição patológica. Bom, em relação às complicações da migrânia, existe uma condição que a gente chama de estado migranoso, né, que são crises que duram por mais de 72 horas, então o paciente tem uma cefaleia típica migranosa com a duração muito prolongada. Tá? Pode estar associado ao abuso de analgésicos, né? Então o paciente ele tem uma migrânia, ele complica esse quadro de dor em função aí de uma cefaleia por abuso de analgésicos. Tá? O paciente pode ter uma aura persistente sem infarto, que são crises com aura que dura mais de uma semana, sem evidência de isquemia, ou o paciente pode ter, né, auras mais prolongadas em que você tem aí um achado de um AVC isquêmico em exame de imagem, tá? Pode acontecer também. Isso são complicações da enxaqueca. Em relação ao tratamento, a gente tem 2 tipos de abordagem, né? A abordagem farmacológica e não farmacológica. Então, o paciente precisa melhorar a qualidade de sono, precisa melhorar a alimentação, identificar os gatilhos de dor e eliminar esses gatilhos de dor, controlar nível de estresse, né? Então, a gente está falando de uma abordagem não farmacológica. Quando a gente fala de uma abordagem farmacológica, você tem dois tipos, basicamente 2 tipos de medicações que você pode usar. Uma são drogas abortivas de crise, então a pessoa está em crise, você precisa tirar essa da crise. E drogas profiláticas, que a gente vai ver daqui a pouco a indicação, que são pacientes que eles têm crises numa frequência e intensidade tal que você já tem a indicação de fazer uso de uma droga para prevenção de novas crises. Bom, em relação aos abortivos, basicamente a gente usa são os triptanos e os anti-inflamatórios não esteroidais. Analgésicos comuns como a dipirona de 1 grama podem ser utilizados também, embora não seja uma droga de primeira escolha, tá? A gente evita o uso de analgésicos mais de 2 dias por semana, tá? E opioides tem pouca evidência de benefício na enxaqueca. Aqui a gente tem as doses, né? Então, triptanos que eu uso com mais frequência são o sumatriptano e o naratriptano, né? O naratriptano tem uma meia-vida mais longa, mas também tem aí uma limitação, né? A dose máxima diária dela já é uma dose um pouco menor. Em relação ao tratamento profilático, né? Quem que vai receber tratamento profilático? Então, basicamente, quem recebe tratamento profilático é o critério padrão. É o paciente que tem 2 ou mais crises por mês que duram aí mais, por um período superior a 3 meses, né? Então, basicamente, uma pessoa que tem, né, uma crise a cada 15 dias, né? E se você pensar o nível de comprometimento na vida da pessoa, uma crise de enxaqueca, que pode durar até 72 horas, né? Essa pessoa pode ter aí, né, um impacto de até 25% da vida dela, aproximadamente 25% da vida dela, com dor, né? Então, essa pessoa, né, que tem 2 ou mais crises por mês, por um período maior do que 3 meses, ela merece, sim, um tratamento profilático. Qual que é o objetivo desse tratamento? Não é tirar a pessoa da crise, né? Não adianta você dar o remédio no momento da crise. O objetivo é, com o uso contínuo, que você diminua a frequência e intensidade das crises, de modo que a consequência disso seja reduzir a necessidade de tratamento abortivo. Tá? Os pacientes, a gente estimula que eles façam um diário de dor e, claro, né, a gente tem algumas opções de tratamento, então você precisa adequar essas opções à condição clínica do paciente, né? Então, um paciente asmático, você não deve evitar usar beta-bloqueador, porque você pode desencadear crise de asma nesse paciente. Esse é só um exemplo. Bom, e quais as drogas que a gente usa? Nível A de evidência, né? Sim, a gente tem basicamente beta-bloqueadores, como o propranolol, metoprolol e timolol. Eu uso com mais frequência o propranolol. Entre as drogas antiepiléticas,
tanto o valproato quanto o topiramato tem nível A de evidência, embora eu use aí com mais frequência o topiramato, tá? O valproato eu evito principalmente em mulheres, porque entre os anticonvulsivantes é uma droga muito teratogênica, tá? Então a gente tem que ter aí nesse cuidado, principalmente em mulheres em idade fértil com o uso de anticonvulsivantes, né? Por conta da segurança relacionada à gestação, né? A risco de prejuízos, né, para a criança. Mas a gente tem aí muitas outras drogas, né, que a gente pode usar também. Esses dois exemplos, né, são os dois exemplos que eu uso com mais frequência. Bom, em relação à cefaleia atencional, então a gente tem aí alguns critérios, né? A primeira característica que a gente fala da cefaleia atencional é se ela é uma cefaleia episódica, se ela é uma cefaleia infrequente ou frequente, né? O que vai diferenciar, né, uma da outra é basicamente, né, o número de crises que a pessoa tem aí por determinado período de tempo, tá bom? Em geral, a cefaleia atencional, ela tem uma duração de 30 minutos até 7 dias, então essas dores de cabeça que duram por muito tempo, desconfiem que seja cefaleia atencional. Ele vai ter pelo menos uma das seguintes, pelo menos duas das seguintes características, né? Ela é bilateral, tem essa sensação de pressão, intensidade leve a moderada e não é agravada por atividade física, né? Qual que é a história que o paciente conta? Geralmente uma dor que ele fala assim, uma dorzinha chata, né? A dor que tá lá com ele, perturbando, ele trabalha, faz as atividades dele do dia, mas aquela dor tá sempre, né, acompanhando ele, tá? Então, é uma característica clássica e ela precisa ter ambos dos seguintes. Não pode ter náusea nem vômito, então, se tem náusea e vômito, desconfie que possa ser enxaqueca. E tem apenas uma das duas, fono ou fotofobia, tá? Então, já percebam aí a diferença, né, nas características da cefaleia atencional em relação à enxaqueca. Basicamente, o que a gente tem, a história clássica, né, o paciente que chega falando que tem uma sensação de pressão na região frontal ou na região temporal bilateral, é uma dor moderada que perturba, mas que ele consegue manter as suas atividades durante o dia. Não tem, né, a mesma intensidade em geral, né, não tem a mesma intensidade que as crises de enxaqueca que costumam ser bem intensas. Bom, e o tratamento? Basicamente a cefaleia atencional, né, como o próprio nome já diz, a gente precisa ter uma abordagem aí comportamental, então existe uma relação com ansiedade e depressão. Nas crises a gente pode usar analgésicos comuns, como Novalgina e paracetamol, e os anti-inflamatórios não esteroidais. É uma possibilidade de tratamento a infiltração de pontos de gatilho com lidocaína. E, né, embora a gente acabe usando algumas vezes, né, antidepressivos tricíclicos, né, o nível de evidência ele é um nível baixo. O que a gente orienta mesmo é mudança de estilo de vida e algumas terapias não farmacológicas, né, como acupuntura, terapia cognitivo-comportamental. Bom, em relação às cefaleias trigêmino autonômicas, a gente tem basicamente Bom, a cefaleia em salvas, ela é bem pouco frequente, né? Felizmente, ela é bem pouco frequente, que é um tipo de dor de cabeça muito... Assim, as crises de dor são dores excruciantes, né? Realmente é muito ruim. É mais comum em homem. E basicamente como é que é? São dores que muito intensas, né? Que vão pegar a região aqui da órbita, até um pouco posterior aqui na região temporal. E estão com duração aí de 15 a 180 minutos e você tem aí um sintoma autonômico, né, como lacrimejamento, hiperemia conjuntival, congestão nasal, rinorreia, edema palpebral, sudorese facial, miose e pitose, tá? A gente acredita que haja envolvimento do hipotálamo nessas crises, não se sabe exatamente como que é o processo fisiopatológico,
porque existe aí uma sazonalidade, né? Os pacientes que sofrem de cefaleia em salvas, eles costumam saber a época, né, do ano em que eles vão ter mais ou menos crises. E aqui são os critérios, né, aqueles que eu já, né, citei no slide anterior, né, cefaleia orbital, supraorbital e ou temporal, que duram de 15 a 180 minutos, né, e vão ter aí um dos ou ambos, né, os seguintes, que é, pelo menos, é um sintoma autonômico, né, do mesmo lado, é importante citar isso, que o sintoma autonômico é do mesmo lado da cefaleia, e sensação de inquietude ou de agitação, né, o que é bem comum, porque é uma dor de cabeça muito intensa. Tá? Ela ocorre com a frequência entre 1 a cada 2 dias e 8 por dia. Tá? E essa questão relacionada à frequência é um fator importante na diferenciação das cefaleias trigêmino-autonômicas, né, que a gente vai ver, né, o tempo de duração e a quantidade de crises que a pessoa tem em determinado período. O tratamento, né, você começa um tratamento abortivo, você tem um tratamento transicional e um tratamento preventivo, né, como é que funciona isso? Então, abortivo de crise, basicamente é oxigênio, né, em máscara facial, 12 litros por minuto, por 20 minutos, então é um abortivo de crise, né, o sumatriptano, existe aí um tratamento transicional, né, você muda do sumatriptano para o naratriptano, porque o naratriptano tem uma meia-vida mais longa que o sumatriptano, associado ao corticoide, né, prednisona por 7 dias. Né, e quando a gente fala de prevenção, né, claro que esses tratamentos eles são realizados em paralelo, né, você não faz um e depois o outro, né, então você usa essas medicações para abortar a crise do paciente, né, então abortou a crise, você já muda para uma terapia transicional associada a um tratamento preventivo, né. Passado aí alguns dias, né, uma semana, né, a gente mantendo o naratriptano, a ideia é que você, ao suspender esse naratriptano depois de 7 dias, essa droga que você iniciou para a prevenção da crise, ela já esteja aí com nível terapêutico. Né? E qual que é a droga que a gente usa? Existem várias opções de drogas, mas a única que a gente tem como nível A de evidência para a prevenção de crises de cefaleia em salvas é o verapamil. Bom, na hemicrânia paroxística também ela compartilha algumas características, né, como eu falei, das cefaleias trigêmino-autonômicas, que elas são unilaterais, periorbitais e tem sintomas autonômicos. Né? O que a gente vai mudar aqui? Né? Vejam que o paciente ele tem pelo menos 20 crises de dores que duram de 2 a 30 minutos, tá? Elas ocorrem com a frequência de mais de 5 por dia, tá bom? E a outra característica que é clássica da hemicrânia paroxística é a resposta. Inclusive, isso é um critério diagnóstico, que é a resposta à indometacina, que é um tipo de anti-inflamatório. A SUNCT e a SUNA, né, são outras cefaleias trigêmino-autonômicas, como eu já vim falando, que compartilham aí essa questão da unilateralidade da presença do sintoma autonômico, né? A diferença é realmente relacionado à duração, né, que são cefaleias que acontecem em frequência muito alta em crises de muito curta duração, né? A diferença da SUNCT e da SUNA é que a SUNCT ela tem hiperemia conjuntival e lacrimejamento, né? E a SUNA ela é unilateral neuralgiforme com sintomas autonômicos. Em geral, são tipos de cefaleia de difícil tratamento, tá? São dores refratárias e elas podem responder à lamotrigina, tá bom? Mais comum em homens também. E a hemicrânia contínua, né? Então, a hemicrânia contínua, ela se assemelha à hemicrânia paroxística, né? Mas, como o próprio nome já diz, ela é contínua, né? Então, ela é presente por mais de 3 meses, com um período de exacerbação de intensidade moderada ou mais forte, né? E assim como a hemicrânia paroxística, ela também responde à indometacina, né? É aí um dos critérios diagnósticos. Bom, o próximo tópico que a gente vai falar são as neuropatias cranianas dolorosas, tá? Então, o paciente ele tem episódios recorrentes de dor unilateral severa, de curta duração, na distribuição de entre as neuropatias dolorosas, aqui a gente vai abordar a neuralgia do trigêmeo, né? Então, na neuralgia do trigêmeo, o paciente ele tem episódios recorrentes de dor unilateral intensa na distribuição de um ou mais ramos do trigêmeo e elas são dores de curta duração, tá? Dura de fração de segundos a 2 minutos. Em geral, são dores muito fortes, com essa característica de choque elétrico, penetrante. Ela é precipitada por alguns estímulos, né? Então, como escovar os dentes,
sorrir, tem paciente, né, tem os mais diversos tipos, sorrir, escovar os dentes, mastigar. Então, alguns estímulos, eles desencadeiam o aparecimento de crises. Tratamento farmacológico, né? A primeira linha é a carbamazepina, tá? A gente faz aí pelo menos 300 a 2.400 miligramas dia. Existem outras opções, né? Mas a droga que a gente tem até hoje com o maior nível de evidência para a neuralgia do trigêmeo é a carbamazepina, tá? Existe aí também opções de tratamento cirúrgico. Quando você tem conflito neurovascular, você pode fazer descompressão neurovascular ou procedimentos de lesão do gânglio de Gasser, né, que pode ser feito de forma mecânica com balão ou uma lesão térmica com radiofrequência. Bom, prosseguindo aí com a nossa próxima aula, a gente vai começar com falar sobre doenças cerebrovasculares. Tá? Então, doença cerebrovascular é uma manifestação clínica anatomopatológica pelo comprometimento da circulação cerebral. Etiologia: a gente tem tanto fenômenos obstrutivos quanto hemorrágicos, e a sintomatologia vai depender aí do território arterial comprometido. Bom, quando a gente fala de síndromes vasculares isquêmicas, né, você fala cerebral média, cerebral anterior, né, você tem aí um conjunto de sinais e sintomas que você consegue predizer qual foi o território acometido, às vezes até antes de fazer o seu exame de avaliação com o seu exame de imagem, tá? Quando a gente fala aí desses territórios, a gente vê aqui, né, na nossa imagem, né, o território da artéria cerebral anterior, né, representado aqui, né, pela artéria pericalosa e os seus ramos, né, desde a 1 até, né, as primeiras ramificações. Aqui a gente tem a artéria cerebral média, né, quando ela sai lá quando ela vem lá da bifurcação da carótida até os seus, né, as suas várias ramificações aqui ao longo da ínsula, do opérculo, né, dentro da fissura silviana. Bom, e quando a gente fala dessas síndromes relacionadas a diferentes tipos de circulação, né, o primeiro que a gente vai falar é da artéria cerebral anterior, né, ela é caracterizada por uma paresia do membro inferior contralateral isquemia. O paciente pode ter retorno a um reflexo primitivo, que é o reflexo de pressão palmar. Por quê? Você tem uma liberação de lobo frontal secundária à lesão isquêmica do lobo frontal, né? Uma outra alteração que pode ter incontinência fecal e urinária, porque o controle esfincteriano ele acontece também. A gente tem uma via que vem do lobo frontal que pode ser afetada. E por lesão da área motora suplementar, o paciente pode desenvolver um quadro de mutismo, tá? É algo que se assemelha à afasia, mas você não tem, na verdade, um mutismo. Ele tem uma incapacidade de coordenação para realizar o movimento, né, de fala. Você não tem lesão aí das áreas de Broca e de Wernicke, então o que o paciente tem na realidade é um mutismo, tá? Existe aí, né, o paciente pode ter uma síndrome de desconexão, né, por lesão de corpo caloso, então ele pode ter apraxias, anomias, né, então, né, outras, né, são sinais e sintomas relacionados a síndromes de desconexão calosa. Uma outra artéria importante é a artéria coroideia anterior, né, então ela vai irrigar aí porções profundas, né, do nosso encéfalo, como a perna, né, os 2/3 posteriores do ramo posterior da cápsula interna. Então a perna posterior da cápsula externa quase que inteira é irrigada pela artéria coroideia anterior, mas ela também irriga parte do globo pálido, do tálamo, né, e outra região que a irriga também são as radiações ópticas que passam ali pelo lobo temporal e o corpo geniculado lateral, né, que tem aí a função visual. Né, por irrigar a perna posterior da cápsula externa em sua maior parte, né, a gente tem aí uma tríade clássica, né, descrita em 1925 por Foix, onde o paciente tem hemiplegia e hemianestesia, né, isso lógico, secundário, a lesão dos tratos longos que passam pela perna posterior da cápsula interna, e uma hemianopsia, né, que acontece por lesão aí das nossas radiações ópticas, né, e também pela lesão do corpo geniculado lateral, né, porque o corpo geniculado lateral é um ponto, né, de sinapse das nossas vias visuais. Bom, aqui a gente tem, né, a representação, então, a artéria coroideia anterior, ela chama coroideia porque ela irriga, né, o plexo coroide, mas não somente o plexo coroide, né, ela também vai irrigar aqui, né, a porção posterior, a maior parte da porção posterior
da cápsula interna, né, onde você tem a passagem dos tratos longos, motores, sensitivos, né, e também nas radiações ópticas, né, que estão aqui no teto, na realidade aqui no teto do corno temporal do ventrículo lateral e o corpo geniculado lateral, né, que está, né, que a gente não vai conseguir enxergar, né, mas é a porção mais lateral aqui do tálamo, tá? A gente, nessa imagem a gente não consegue ver, né, mas que também é uma área que tem uma função visual. Então, por isso o paciente tem essa tríade clássica, né, de déficit motor contralateral associado a déficit sensitivo à anestesia, né, anestesia contralateral e uma hemianopsia. Bom, ainda falando um pouco da circulação anterior, infarto de artéria cerebral média, né, quando você tem infarto completo, né, todo o território da artéria cerebral média, existe um tipo de infarto que a gente chama de infarto maligno, né, maligno porque ele é muito extenso, evolui com muito edema e o paciente pode ter aí, ele tem aí um risco de morte. Basicamente o paciente vai ter hemiplegia, hemianopsia, desvio da cabeça e do olhar conjugado para o lado da isquemia, afasia global se for no hemisfério dominante, heminegligência, distúrbios visoespaciais no hemisfério não dominante. Por quê? Uma isquemia de cerebral média vai lesar, enfim, né, boa parte do lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, né? Então, assim, é uma artéria que tem aí a maior área, né, de projeção, né, sobre o nosso cérebro. Então, veja aqui, né, toda essa parte aqui, né, essa porção lateral do nosso hemisfério cerebral, né, seja aqui no lobo frontal, parietal, né, até aqui no limite, né, do occipital e o nosso lobo temporal, em sua maior parte, é irrigado pela artéria cerebral média, tá? Bom, a artéria cerebral média ela também tem alguns ramos profundos, né, que são ramos bem pequenos que vão perfurar o encéfalo no sentido de irrigar as porções mais profundas, né? Essas artérias são chamadas artérias lacunares e por serem artérias muito pequenas, também irrigam, cada uma delas irriga aí uma pequena área, tá? Quando você tem um infarto de uma artéria lacunar, você tem aí, desculpe, um infarto de uma artéria lacunar, você chama aquela área isquêmica de lacuna, tá? Que são essas artérias lentículo-estriadas, tá bom? A principal causa é a lipoalinose, que acontece nas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, e algumas dessas lacunas podem ser silenciosas, tá? Os déficits são muito variados, né? Então, o paciente pode ter diferentes déficits, a depender da localização, ou às vezes nem ter nenhum déficit muito evidente, né, no seu exame clínico. Bom, nos infartos da circulação posterior, você tem um quadro clínico você tem tanto manifestações corticais, né, por lesão do córtex visual, onde você vai ter, né, déficits visuais variados, pode ter, né, uma afasia transcortical mista, uma anomia, uma alexia, né, até uma hemiparesia pode acontecer também, lesões da artéria cerebral posterior é menos comum, né, e a síndrome de Anton, que é um tipo de agnosia visual, né, basicamente os sintomas mais marcantes serão os sintomas visuais, e você pode ter também, né, por uma oclusão das artérias que fazem irrigação do tálamo, né, uma síndrome relacionada ao tálamo, né, então na porção inferolateral você vai ter a lesão das regiões talâmicas, né, relacionadas ao controle a transmissão da informação dolorosa, né, nos infartos paramedianos. Você tem aí uma lesão de sistema reticular ativador ascendente, então o paciente vai ter alterações importantes de consciência. Na região polar do tálamo, você tem aí vias de linguagem, portanto o paciente tem distúrbios de linguagem. Na porção posterior do tálamo, né, você tem aí as vias ópticas, né, então o paciente pode ter também uma disfunção visual por uma lesão talâmica. Bom, então aqui no nosso slide a gente tem, né, aqui a apresentação da artéria cerebral posterior, né, e aqui nessa visão lateral também, eu tenho aqui, né, ao final da artéria basilar, eu tenho essa bifurcação, né, onde eu tenho a artéria cerebral posterior indo fazer a irrigação aqui da porção do lobo occipital, né, aqui na porção medial do lobo occipital. Bom, existem ainda outros infartos, né, são infartos, a gente fala de artérias do segmento infra, né, tentorial, né, então a gente falou né, até o momento sobre as áreas de irrigação cerebrais, mas a gente não pode esquecer das síndromes relacionadas ao tronco e ao cerebelo.
tá? Então, a gente tem uma síndrome que ela é caracterizada por um infarto lateral do bulbo, que é conhecida como síndrome de Wallenberg. Isso acontece por infartos relacionados à artéria cerebelosa póstero-inferior, ou, né, quando esse infarto já vem, né, da artéria vertebral, né, pode acontecer também, né, que por consequência você acaba tendo aí uma perda de irrigação da cerebelosa póstero-inferior, né. Então, essa síndrome de Wallenberg, ela é caracterizada por um Horner ipsilateral, então você tem uma disfunção simpática, você tem uma disfunção de trato espinocerebelar, então o paciente ele tem uma ataxia e você tem aí uma alteração sensitiva, né, classicamente, né, então você tem essas três alterações, mas também podem ter outras alterações, principalmente relacionadas a pares cranianos baixos, né, como disfonia, disfagia, vertigem, né, e até perda de sensibilidade contralateral, tá bom? Quando você tem aí um infarto bulbar na porção medial, a gente tem uma síndrome de Dejerine, porque você vai ter lesão basicamente, né, na porção medial do bulbo, que a gente tem são as pirâmides, né, que são áreas de passagem do nosso trato piramidal, né, das nossas vias motoras. Então, o paciente tem uma hemiparesia contralateral, né, e vai ter uma hemihipoestesia poupando a face, né, porque no bulbo eu não tenho aí nenhuma via sensitiva da face, né, lembra que as vias sensitivas da face, elas saem aí, né, da nossa ponte, né, e vão seguir caminho através do nosso nervo trigêmeo, tá? E aí a gente tem também a síndrome hemibulbar, que é quando você tem uma lesão completa, né, de metade do bulbo, né, e aí a gente chama essa síndrome de Raynaud, que na verdade é uma combinação, né, das duas síndromes, né, de Wallenberg e de Dejerine. Nos infartos da artéria basilar também a gente pode ter a gente tem algumas manifestações clássicas, então quando o infarto ventromedial, o paciente cursa com hemiparesia e ataxia, nos infartos ventrolateral, assim, um quadro semelhante também de hemiparesia leve e ataxia, e nos infartos tegmentais o paciente lembra, né, que a gente tem aí as porções dos pendúculos cerebelares, né, então a gente tem a passagem de vias, uma relação importante com as vias cerebelares, então o paciente vai ter aí vertigem e diplopia. E quando você tem aí um infarto bilateral da ponte, né, um infarto completo, o paciente ele pode ter uma síndrome que a gente chama de encarceramento, né, ele fica consciente, ele mantém movimento ocular, mas ele não consegue movimentar mais nada além dos olhos, né, como se ele tivesse uma pessoa consciente e viva trancada dentro de um corpo, incapaz de se mover, incapaz de se comunicar. Bom, em relação ao cerebelo, né, a gente tem as lesões da artéria cerebelosa póstero-inferior, que vão cursar com a síndrome de Wallenberg, né, como a gente já falou. A gente pode ter infartos da artéria cerebelosa antero-inferior, onde a gente tem o predomínio aí de pares cranianos, né, visto que a gente tem ramos da artéria cerebelosa antero-inferior que vai fazer irrigação desses pares cranianos. E nos infartos da artéria cerebelosa superior, né, geralmente está relacionado com outras síndromes do topo de basilar, tá? Então, o paciente ele pode ter um quadro cerebelar puro, né, com disartria, instabilidade, vertigem, nistagmo, né, e ataxia de tronco ou de algum membro. A artéria cerebelosa superior, ela faz a irrigação aí de uma grande parte, né, do nosso cerebelo. Bom, aqui talvez é uma parte muito importante, né, dessa aula, que é a avaliação do paciente com AVC, né, é fundamental que a gente esteja preparado para isso. Então, para a gente como médico, né, a primeira avaliação que a gente faz é a avaliação do NIH, né, você pontuar esse paciente. A gente sabe que pacientes com NIH 4 ou menos, a gente não vai indicar terapia trombolítica, né, porque a gente chama isso de um AVC minor, então o risco da medicação, né, do alteplase, ele é maior do que o risco da própria doença, então a gente acaba não indicando, né? As escalas de Rankin-Bartel são escalas funcionais de incapacidade que a gente usa para avaliar o status funcional do paciente. Bom, então aqui no atendimento ao paciente, né, a escala existem outras escalas, né? Sim, mas qual que é a escala, né, mais utilizada, a escala que o SAMU usa na maior parte do Brasil, é a escala de Cincinnati, tá? Então, essa é a escala mais utilizada na avaliação pré-hospitalar do paciente com AVC, tá? Então, o paciente, quando chega no pronto-socorro,
Se o SAMU traz, o ideal é que o emergencista do SAMU já tenha feito essa avaliação com a escala de Cincinnati, ou se o paciente vem de casa, que o médico emergencista, ele, ao acionar o neurologista, ele dê essa informação, né, de que ele realizou aí a aplicação da escala de Cincinnati. Então, uma vez que o paciente a partir dessa escala, você define se o paciente ele é elegível ao protocolo de trombólise. Bom, no protocolo de AVC, a gente tem uma janela de tempo muito curta para realização da trombólise, de maneira que eu tenho algumas metas que precisam ser batidas. Então, esse quadro é para exemplificar isso, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? O paciente, desde a entrada dele no pronto-socorro até o resultado do exame de imagem, você tem aí, né, 45 minutos, né? Então, o paciente tem que entrar, fazer a tomografia, receber o laudo no intervalo de 45 minutos. Então, realmente tudo tem que acontecer de forma muito rápida, né? Uma emergência, né, neurológica. Bom, ainda em relação a alguns cuidados que a gente tem, em relação à pressão, né? Então, a gente tem alvos aí de pressão, né? Quando a gente não consegue alcançar esses alvos, né? A droga que a gente mais usa é o nitroprusiato de sódio, não, desculpa, que a maioria de nós conhece como niprid, e o paciente elegível, né, ao tratamento trombolítico a gente tem aí, né? Então, o paciente que tem o diagnóstico clínico, de preferência avaliado por um neurologista, tem aí não pode estar hipoglicêmico, então pelo menos acima de 50 de destro, é adulto, ele não tem aí já áreas definidas muito extensas, né, porque isso aumenta o risco de sangramento, não tem outras condições como tumor cerebral, abscesso, tem uma pressão arterial aí dentro de uma faixa limite e até 4 horas e meia de início dos sintomas. A gente tem aqui um checklist enorme de condições que a gente precisa evitar, né? Então, no paciente no AVC agudo, então, basicamente o que a gente, né, avalia o paciente, vai perguntar os antecedentes, né, mas a gente depende de alguns critérios laboratoriais. Então, paciente com plaqueta abaixo de 100 mil, INR maior que 1,7, né, são contraindicações para a realização da trombólise, né, assim como a presença de outras condições patológicas que estão listadas aí, né, como neurocirurgia recente, cirurgia cardíaca, algum outro tipo de sangramento ativo, né, todas essas condições que estão relacionadas principalmente ao risco de sangramento que a alteplase, né, vai expor o paciente. É claro que a medicação não é a única opção que a gente tem de tratamento para o AVC isquêmico, a gente tem algumas opções de tratamento endovascular. Aqui a gente tem a ilustração de um dispositivo que a gente chama de stent retriever, onde você vai com um catéter por dentro da artéria e tenta realmente tirar de forma mecânica esse trombo que está ocluindo a artéria e você faz aí a reperfusão, né? Você faz a abertura do vaso. Bom, o próximo assunto agora é demências, tá? Então, quando a gente começa a falar de demências, né, o primeiro conceito que a gente aborda é o conceito de comprometimento cognitivo leve. Então, comprometimento cognitivo leve é aquele caso em que o paciente ele tem uma disfunção cognitiva, né, se você submete ele a um teste neuropsicológico, ele é identificado como por ter algum grau de comprometimento cognitivo, mas isso não tem uma interferência significativa na sua vida, né? Um paciente que ele é funcional, né? Ele consegue desempenhar
todas as suas tarefas, né? Ele é um paciente independente ainda. Bom, e quando a gente faz a avaliação, né, da cognição, né, é claro que a gente sempre lembra da memória, né, sempre, mas é importante a gente citar que memória não é o único domínio cognitivo avaliado, tá? Então a gente avalia linguagem, atenção, habilidades visoespaciais e funções executivas. Bom, o comprometimento cognitivo leve, ele tem uma prevalência de 11 a 20% da população acima de 65 anos. Ele pode ser um estágio pré-demência, né? Mas a gente sabe que até 20% dos pacientes melhoram com o tempo, tá bom? Então, é importante a gente ter esse cuidado aí antes de dar o diagnóstico de demência para o paciente, né? Que embora tenha aí algum grau de comprometimento cognitivo, ele é um paciente que é funcional, né? Ele não depende de outras pessoas, né, para que ele consiga realizar as suas atividades de vida diária. Bom, o tratamento do comprometimento cognitivo leve é basicamente identificar outras comorbidades que podem cursar com prejuízo cognitivo, como hipotireoidismo, anemia, medicações que provocam declínio cognitivo, tratamento de doenças psiquiátricas, então depressão pode cursar com déficit de memória, com déficit de outros domínios cognitivos, e isso acaba interferindo na sua avaliação, tá? Controle de fatores de risco cardiovascular e deficiências de vitaminas, tá? Terapias farmacológicas para comprometimento cognitivo leve não houve aí não há até o momento nenhuma indicação, tá? E a gente indica, na verdade, terapias não farmacológicas, como atividade física, terapia cognitiva e estimulação cognitiva. Bom, aqui eu trago os critérios do DSM-5 para as demências, né? E, na verdade, eu trago esses critérios porque aqui no item B, né, ele traz aqui um ponto, né, importante, né, onde ele coloca aqui os déficits cognitivos, eles interferem com a independência nas atividades diárias, tá? Então, esse é um ponto, assim, crucial que vai diferenciar, né, o que é uma demência de verdade de um comprometimento cognitivo leve, tá? Até porque o comprometimento cognitivo leve, ele pode ser um estágio pré-demência, mas não é obrigatório, né? Então a gente vê aí, sabe aí que até 20% dos pacientes vão ter uma melhora espontânea desse quadro e não vão evoluir para um quadro demencial. Bom, e quando a gente fala de investigação, né, então a gente tem que pensar em diversas outras comorbidades, então vou pedir exames de sangue para avaliar outras condições mórbidas que podem trazer algum prejuízo cognitivo, né? Uma vez que você trate essa condição, espera-se que o paciente tenha aí alguma melhora. Então tem exames de sangue, exames de neuroimagem, tem exames de neuroimagem molecular, a avaliação do líquor, né? Pensando aí em outros diagnósticos diferenciais. Bom, a primeira das demências que a gente vai falar é a demência de Alzheimer, que é a causa mais comum de demência. Ela tem aí um início insidioso, né? O principal domínio cognitivo afetado é a memória, né? Que vai anteceder aí o aparecimento das outras disfunções, as outras disfunções, né? De outros domínios cognitivos, como função executiva, visoespacial, função de linguagem. Então, a demência de Alzheimer ela é caracterizada por ter aí um prejuízo de memória, primariamente. O processo fisiopatológico que envolve a demência de Alzheimer é o acúmulo do peptídeo beta-amiloide, que se inicia anos antes do aparecimento da doença na sua forma clínica. E a gente sabe que a doença produz um estado hipocolinérgico, né, que é um conhecimento importante no desenvolvimento de tratamentos. Então, na demência de Alzheimer, o paciente ele começa com perda de memória recente, né, ele evolui para uma perda de memória operacional e uma desorientação espacial. O diagnóstico, né, é essencialmente clínico. O diagnóstico 100% de certeza, né, seria o paciente que ele preenche critérios clínicos, ele tem aí exames de anatomia patológica que confirmam, né, os depósitos de proteína beta-amiloide. No dia a dia a gente não faz isso, a gente não sai fazendo biópsia cerebral para poder fechar diagnóstico de doença de Alzheimer, né, então a gente fica aí com um diagnóstico provável. A gente tem algumas técnicas de imagem, como a ressonância, que mostra alterações que podem reforçar o meu diagnóstico, mas não são definitivos. A gente tem alguns biomarcadores, né, como a diminuição da proteína beta-amiloide no líquor, né,
as imagens de PET-FDG, onde eu tenho aí um hipometabolismo, hipometabolismo principalmente nas áreas temporoparietais, né? Então, são exames que eles reforçam, né, o meu diagnóstico, mas eles não, por si só, não são suficientes, né, para dar o diagnóstico. Eu preciso ter aí critérios clínicos, né, para dar o diagnóstico de demência de Alzheimer. Em relação aos critérios diagnósticos da demência de Alzheimer, né, a gente tem aí né, os critérios. Então você tem déficits cognitivos, né, a primeira apresentação, né, como a gente tem ali no item C, é a apresentação amnéstica, né, e embora você também possa ter uma forma de apresentação não amnéstica, tá? O diagnóstico de demência de Alzheimer, ele na maioria dos pacientes é um diagnóstico que ele é um diagnóstico provável, que é baseado em critérios clínicos, ou critérios clínicos com uma evidência, né, de biomarcadores, como achados de ressonância, de alterações de metabolismo que a gente observa no PET-CT. Tá? O diagnóstico definitivo viria com a biópsia e a demonstração dos depósitos de proteína, né, dos peptídeos beta-amiloide, mas na prática clínica a gente não realiza dessa forma. O tratamento é basicamente sintomático, a gente não tem nenhuma droga modificadora de doença de Alzheimer por enquanto, tá? Então a gente tem duas classes de drogas, que são os inibidores da colinesterase, né, e os antagonistas dos receptores de NMDA, tá? Então, entre os inibidores da colinesterase, a gente tem donepezila, galantamina, rivastigmina, tá? Que a gente usa em formas leve a moderada, tá? A galantamina tem uma característica de também ser indicada para demência cerebrovascular, e a memantina nas formas graves. E você pode fazer associação, tá? Então tem paciente que vai usar memantina e donepezila, ou memantina e galantamina, tá? Ou rivastigmina, enfim. Que são aí, né, você pode fazer a associação de drogas de diferentes classes para o tratamento desse paciente. Bom, a próxima demência que a gente vai abordar é a demência de corpos de Levy. Então, ela recebe esse nome porque tem um achado histopatológico, que são os corpos de Levy, que representa aí uma aglomeração de uma proteína que a gente chama de alfa-sinucleína. Tá? A doença mescla características corticais e subcorticais, tá? Então, um achado interessante é que ela inicia com déficit de atenção e disfunção executiva e visoespacial, tá? Diferente da demência de Alzheimer, que você tem, o paciente abre o quadro com predomínio de prejuízo de memória, tá? Além disso, a demência de corpos de Levy, em seus estágios mais avançados, ela pode cursar com uma síndrome parkinsoniana, tá? Cuidado para não dizer que o paciente está com Parkinson, né? Na verdade, o paciente com demência de corpos de Levy, ele evoluirá para uma síndrome parkinsoniana no futuro, mas o diagnóstico dele ainda é demência de corpos de Levy, tá? A gente vai ver aí na aula de distúrbios do movimento que Parkinson é uma outra entidade, uma outra doença. Bom, a gente tem aí os critérios diagnósticos, né, da demência de corpos de Levy. Então, a gente tem critérios clínicos que são centrais, né? Esses critérios clínicos centrais, eles são critérios clínicos que representam os achados mais característicos da demência de corpos de Levy, né? Então, quando a gente fala de demência de corpos de Levy, o que me ajuda a diferenciar das outras demências, né? Então, tem um quadro cognitivo flutuante, alucinações visuais recorrentes, você tem apresentado alguma manifestação de sintoma, de alguns dos sintomas cardinais do parkinsonismo, né, que é o tremor, rigidez, bradicinesia, instabilidade postural, né, também é um sintoma cardinal, e alteração do sono REM, tá? Então, esses achados, o paciente com demência que apresenta esses achados, né, eles vão me fazer pensar em demência de corpos de Levy, tá? Esses são aí os critérios clínicos centrais. Né? Claro que não são os únicos, né? A gente tem outros biomarcadores, né? Como você pode fazer exames de imagem com técnicas de SPECT, ressonância e tomografia, né? E além, é claro, de investigação de outras doenças, tá? Então, né, basicamente, o que a gente precisa é lembrar da demência de corpos de Levy, são, né, os critérios centrais, né? Que é a primeira coisa que a gente vai avaliar no paciente antes mesmo dos exames de imagem.
Bom, em seguida a gente tem as demências degenerativas como a demência frontotemporal. Ela pode ser confundida com a doença psiquiátrica, porque a característica mais marcante é uma mudança importante de personalidade. O paciente ele passa por um processo de desinibição, começa a ter comportamentos inadequados. Esse talvez é o sinal, o sintoma mais evidente, né, dessa doença. Ela tem um início insidioso, né, e uma progressão lenta. Tá? Uma outra característica dessa doença é que o paciente pode desenvolver uma disfunção que a gente chama de afasia progressiva primária. Aqui, em relação à demência frontotemporal, a gente tem aí critérios diagnósticos, né? Então, vejam aí os critérios diagnósticos, né? Então, a gente tem aí desinibição, né? Apatia ou inércia, perda de empatia, comportamentos compulsivos e a hiperoralidade, né? São características muito marcantes da demência frontotemporal, principalmente a desinibição comportamental precoce, né? O paciente ele começa a ter comportamentos muito inadequados. Na demência frontotemporal, a gente usa basicamente inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Dos inibidores de recaptação de serotonina e adrenalina, o mais estudado é a trazodona. Você pode usar antipsicóticos nos casos de paciente que tem um distúrbio comportamental intenso, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o uso de antipsicóticos em pacientes com demência frontotemporal, porque eles podem ter mais sintomas extrapiramidais, tá? Inibidores da acetilcolinesterase, né, como a gente viu lá, galantamina, rivastigmina, donepezila, podem piorar o quadro, tá? Então, as drogas que a gente usa para demência de Parkinson, né, elas não vão servir aqui. E medidas não farmacológicas incluem não somente, né, a educação o cuidado com o paciente, mas também a educação dos cuidadores, né, que infelizmente vão ter que às vezes lidar com situações difíceis, principalmente relacionadas ao comportamento desses pacientes. E nas demências não degenerativas, né, a gente tem a demência vascular, né? Então, a demência vascular ela tem uma história de são eventos marcantes, né? Em geral, o paciente ele não tem um quadro lento e progressivo. Então, a cada AVC, a cada infarto que o paciente sofre, ele tem um prejuízo. Né? Se a gente fosse colocar no gráfico, é como se fosse uma evolução em forma de escada. Né? Ele tem uma piora, ele mantém. Quando ele tem um novo AVC, ele tem outra piora, ele mantém de novo. Né? Então, a cada AVC que ele tem uma nova piora. Bom, a gente tem, claro, outras causas, né? Evidentemente, qualquer doença que produza lesão cerebral pode fazer com que o paciente desenvolva um síndrome demencial, né? Então, a gente precisa, né, considerar outras causas nos nossos diagnósticos diferenciais. Bom, o nosso próximo tema é distúrbios do movimento. Bom, então, começando a falar de distúrbios do movimento, a gente começa pela doença de Parkinson, né? Uma das doenças mais conhecidas que produz, né, entre os seus sinais distúrbios do movimento. Bom, a doença neurodegenerativa e progressiva, a característica fisiopatológica é a deficiência de dopamina e ela acomete aí 2 a 3% da população acima de 65 anos, tá? A gente tem aí um início aí mais comum a partir dos 50 anos, antes dos 40 a gente fala início precoce, é pouco comum, e antes dos 20 anos a forma juvenil é muito rara, tá? A doença tem um caráter predominantemente motor, embora os sintomas motores não sejam os únicos sintomas dessa doença. Tá? 10 a 15% dos pacientes têm um componente genético que vai ser responsável por um início mais precoce. Bom, aqui nesse gráfico a gente tem aí os sinais e sintomas da doença de Parkinson. Né? A gente observa que os sintomas não motores eles começam, né, muito antes do que os sintomas motores, como a constipação intestinal, o transtorno comportamental do sono REM, hiposmia e depressão. Né? E logo depois você começa a ter aí outros sintomas, né, que são principalmente os sintomas motores, que são sintomas cardinais da doença de Parkinson, né, que é a bradicinesia, a rigidez, tremor de repouso e a instabilidade postural. Tá? A gente tem como os principais marcadores da doença de Parkinson do ponto de vista clínico serem os sintomas motores, mas não são os únicos sintomas dessa doença.
Bom, como eu falei, a doença de Parkinson, ela tem o seu próprio mecanismo fisiopatológico, mas ela é caracterizada primariamente por uma síndrome parkinsoniana, né? Então, o paciente ele tem um comprometimento da via dopaminérgica estriatal, e isso vai resultar em bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural, né? Que são os 4 sinais cardinais da doença de Parkinson. Bom, embora os sintomas motores sejam os predominantes, os que vão ajudar a gente no diagnóstico clínico, a doença ela possui outros sintomas, né? Então, o paciente pode ter depressão, declínio cognitivo, pode ter disfunção autonômica, como constipação, disfunção vesical, hipotensão postural, distúrbios do sono e outros sintomas, né? Como hiposmia e a fadiga, né? Também pode acontecer nesses pacientes. Bom, então quando a gente vai dar o diagnóstico de doença de Parkinson, né, o passo número 1 é que o paciente precisa ter pelo menos 2 dos 4 sinais cardinais, né, que a gente lembra que são o tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e a instabilidade postural. E, além disso, a gente precisa ter aí diferenciar o tremor parkinsoniano do tremor essencial. Tá? Basicamente, o tremor parkinsoniano ele é um tremor de repouso, ele é unilateral assimétrico, então ou treme só um lado, ou um lado treme mais do que o outro. E o paciente ele responde aí a drogas, né? Vai responder a levodopa, né? Então você faz um teste com levodopa, o paciente ele responde a levodopa. Bom, a segunda coisa é você pensar em diagnósticos diferenciais, né? Então, como parkinsonismo secundário a alguma droga, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, e o passo 3 é a realização do teste com a levodopa, né? Isso vai aí definir que esse realmente é um neurotransmissor em falta, né, para esse paciente. Bom, em termos de tratamento, a levodopa é a principal forma de tratamento, né? Ela, no longo prazo, o paciente ele vai ter aí algumas situações um pouco desagradáveis, né? Como o wearing off, né? Onde o paciente ele tem, respostas cada vez menos duradouras, né? E as discinesias, que são alterações de movimento secundárias a doses mais elevadas de levodopa, tá? Então, a gente, no mercado, a levodopa, ela é associada com a carbidopa, benzerazida ou entacapona. O objetivo é evitar a conversão periférica da levodopa e aumentar a biodisponibilidade da droga no sistema nervoso central. Tá? A gente tem aí, a levodopa é a principal medicação utilizada no tratamento, mas não é a única, tá? Então, a gente tem outros agonistas dopaminérgicos, né, e outras vias de tratamento que podem ser utilizadas em associação, né, sempre com sentido de, por exemplo, no paciente que começa a ter complicações de longo prazo, como o wearing off e as discinesias, você poupar, você tentar alcançar um efeito terapêutico sem precisar aumentar tanto as doses de levodopa, né, e com isso evitando as discinesias que vão acontecer nas doses mais elevadas de levodopa, tá? Então você pode usar os inibidores da monoaminoxidase, né, os inibidores da CONT, algumas drogas anticolinérgicas e os antiglutamatérgicos, tá? Você pode fazer aí a associação, né, dessas drogas. Além disso, esses pacientes eles demandam tratamento de sintomas não motores, né, com o uso de, às vezes, antidepressivos, anticolinesterásicos, antipsicóticos, né, dieta rica em fibras, e nos pacientes que fazem muita hipotensão postural, a gente pode usar aí a fludrocortisona. Bom, o próximo distúrbio do movimento que a gente vai tratar é o tremor essencial, né? Então, o tremor essencial ele é um tremor cinético postural, afeta aí qualquer parte do corpo, mais comum que sejam nos membros superiores e no segmento cefálico, tá? A gente tem essa definição
da Sociedade de Distúrbios do Movimento, né, que caracteriza bem, né, o tremor essencial, tá? Ele aumenta, a gente observa que tem uma prevalência de 0,4 a 0,9% na população, mas nos maiores de 65 anos esse número salta aí para 5%. Bom, a doença ela tem um início lento, insidioso, né? Ela é um tremor de frequência mais alta aqui na doença de Parkinson. 90% vai acometer as mãos, mas não é somente as mãos, tá? O paciente pode ter um acometimento de segmento cefálico e da voz também. Esse tremor ele é bilateral, ele é cinético postural e uma característica interessante que quando você pergunta para o paciente se o consumo de álcool melhora o tremor, né, ele dá uma resposta afirmativa, né, de que o tremor melhora com a ingesta de álcool. O tratamento vai depender do grau de comprometimento funcional que o paciente apresenta, né? Então, se ele não tem nenhuma incapacidade funcional, você não precisa tratar. Se ele tem incapacidade funcional episódica, você deixa as medicações se necessário. Se essa capacidade funcional dele é muito persistente, você faz uso contínuo de medicações e você pode associar com outras terapias. A gente vai ver que existe, inclusive, alvos de tratamento cirúrgico para tremor essencial, que são os casos mais refratários. Bom, no tratamento medicamentoso, a gente tem duas drogas que são nível 1A de evidência, né, que são o propranolol e a primidona, né? Então, quando a gente fala em tratamento de tremor essencial, né, existem outras drogas, claro que sim, né, que são segunda opção, segunda ou terceira opção, mas as opções com nível de evidência 1A são o propranolol, né, e a primidona. No caso do propranolol, sendo um beta-bloqueador, né, lembrar aí dos asmáticos, né, que podem piorar crises de asma com o uso de beta-bloqueadores. E no tratamento cirúrgico, né, a gente pode fazer o implante de DBS no núcleo ventral intermédio do tálamo. Bom, as distonias elas também são outro distúrbio do movimento. Uma definição bem interessante são essa definição de 1911 que fala que são contorções posturais e de movimentos com espasmos musculares prolongados e marcha bizarra, tá? Ela é progressiva e leva ao desenvolvimento de deformidades posturais. Então, é muito claro, assim, o paciente ele, assume deformidades posturais, né, em função dessas distonias. Né? Uma característica das distonias é que elas têm previsibilidade. Né? Aquela postura distônica ela é previsível. Né? O paciente ele não tem hora de um jeito ou hora de outro. Né? E o mecanismo físico-patológico acredita-se que esteja em um desbalanço, né? Nessa relação de contração de musculatura agonista e antagonista. Tá? E aí acredita-se que isso aconteça por uma disfunção dos gânglios da base. É importante quando a gente fala de distonias, né, que elas podem ser secundárias ao uso de drogas, né? Claro que os neurolépticos, né, os antipsicóticos, eles são as drogas mais comumente relacionadas ao aparecimento de distonias, mas não são as únicas drogas, tá? Então a gente precisa aí sempre listar o que o paciente está tomando e tentar ver se esse aparecimento dessa distonia seja secundário ao uso de alguma dessas medicações. Bom, gente, avançando aí para o nosso penúltimo tema, né, doenças infecciosas do sistema nervoso central. Bom, então eu começo falando, né, quando a gente fala sobre doenças infecciosas do sistema nervoso central, basicamente a gente fala aí sobre meningite, né, então meningite é um processo inflamatório das leptomeninges, né, que é a aracnoide pia mater, né, então a meningite ela vai ser responsável pelo aparecimento de uma síndrome meníngea, né, que se constitui por cefaleia, febre, rigidez de nuca, náuseas e vômitos. Quando você tem um comprometimento do encéfalo, né, a gente chama isso aí de meningoencefalite. E se há comprometimento do encéfalo, o que a gente tem é uma alteração de consciência. Tá? No caso dos ventrículos, a gente vai chamar de ventriculite. Bom, na suspeita clínica de meningite, né, assim, é uma doença muito agressiva que pode ter um curso muito catastrófico, o paciente morrer em 24, 48 horas se não receber tratamento adequado, então a gente inicia imediatamente a antibiótico terapia e o corticoide, né? É claro que em paralelo a isso, né, as coisas elas acontecem ao mesmo tempo, né? Você coleta hemoculturas, encaminha o paciente para tomografia de crânio e o quanto antes realiza uma coleta de líquor para fazer a sua confirmação diagnóstica.
Bom, começando a falar sobre meningites bacterianas, a principal causa de meningites bacterianas são as meningites por Streptopneumoniae e Neisseria meningitidis. A gente tinha no passado aí um número assim, elevado de casos de hemófilos SP, mas que diminuíram com o avanço da vacinação, né, contra hemófilos, que a gente tem aí no programa de vacinação das crianças. Hoje, né, a principal causa é o Neisseria meningitidis e o Streptopneumoniae, mas também existe uma tendência de queda em virtude aí da vacinação, né, contra a vacina contra o meningococo, né, que tende aí a levar à diminuição dos casos de meningite. Bom, quando a gente fala em tratamento, em terapia antimicrobiana, nessa tabela traz aqui algumas terapias antimicrobianas, né, a droga de escolha são cefalosporinas de terceira ou quarta geração, quando a gente pensa em meningites da comunidade, né, nos casos de pacientes que vêm de casa, e entre essas cefalosporinas, a que a gente mais usa é a ceftriaxona. Tá? A vancomicina ela pode ser utilizada também se eu identifico algum sinal de resistência ou de falha ao meu tratamento com a ceftriaxona. Tá? Isso, em regra geral, né, a gente teria aí 3 grupos, né, basicamente. São os pacientes com meningite bacteriana da comunidade, e naqueles pacientes, né, adultos com mais de 50 anos, ou crianças pequenas, né, abaixo de 2 anos, a gente também pode fazer esse raciocínio. Você deve pensar na infecção por Listeria monocytogenes, né? Em pacientes com infecção por Listeria monocytogenes, eu preciso fazer uso da ampicilina. Então, nesses grupos de risco de infecção por Listeria, eu preciso associar a ampicilina, né? E, por fim, os pacientes com infecções hospitalares, né? Pós-neurocirurgia, pós-implante de dispositivos ventriculares, em resumo, pós-neurocirurgia também, né? Onde a gente faz uso aí, basicamente, de meropenem e vancomicina, né? São aí os 2 antibióticos que a gente usa aí mais comumente para tratamento de meningites de causa hospitalar. Bom, aqui nesse quadro, né, a gente tem um fluxograma sobre o que você deve fazer. Basicamente, na suspeita, a gente vê que está lá no alto, né? Suspeitou, já de cara você deve iniciar a antibiótico terapia. É uma doença que pode ter um curso muito agressivo, levar o paciente a óbito, a gente não pode perder tempo. É claro que, enquanto você prescreve a medicação, você já está acionando o laboratório, né, já pede para acionar o laboratório para coletar as hemoculturas, né, então tudo vai acontecendo em paralelo. Né, você, enquanto está preparando a medicação, está coletando hemoculturas, mas né, nada pode retardar o início da antibiótico terapia. Tá? É interessante que a gente faça aí um exame de neuroimagem nesse paciente para definir se existem outras causas, né, alguma outra condição patológica que possa, né, produzir os sintomas que o paciente apresenta, tá certo? Além disso, a tomografia ela consegue mostrar para a gente se há alguma contraindicação para realizar a punção lombar, né? Não havendo contraindicação, a gente deve realizar a punção lombar do paciente. Bom, é importante a gente lembrar que existe uma condição que se chama meningococcemia, né, que é o que aparece aí nessa imagem, onde você tem essas diversas manchas vermelhas, né, espalhadas pelo corpo. Né, essa frase faz a gente lembrar de dengue, né, que é um diagnóstico diferencial nesses casos de paciente com meningococcemia, que é causada pelo Neisseria meningitidis. Né, então, além da meningite, né, o paciente ele pode ter essa outra manifestação clínica. E bom, falando do Neisseria, a principal causa de meningite bacteriana, né? A transmissão ela acontece por via aérea. Uma vez que você inicia o tratamento, em 24 horas o paciente ele deixa de transmitir, né, a bactéria que fica presente na sua nasofaringe. Tá? A população de maior risco é a população menor que 5 anos ou pacientes asplênicos. O antibiótico de escolha para tratamento é a ceftriaxona, e nos casos contactuantes, né, a gente teria indicação de fazer quimioprofilaxia, né? É claro que hoje em dia, né, boa parte das crianças, não sei se é a maioria, mas boa parte das crianças já tem aí vacina contra meningococo. Bom, na avaliação diagnóstica, né, em termos de exame laboratorial, basicamente eu preciso de um hemograma, hemoculturas, PCR e, se disponível, né, a procalcitonina é um exame que ela me ajuda em relação ao diagnóstico de infecções bacterianas. Não são os únicos, é claro que é importante você ver
estado de função renal, hepática, né, os marcadores de lesão hepática, tudo isso é importante você ver, principalmente pensando no paciente séptico, que pode fazer disfunções orgânicas múltiplas. Além disso, a tomografia de crânio ela está indicada, né, principalmente para você identificar se há alguma contraindicação para a realização da punção lombar. E uma vez realizada a punção lombar, a gente faz análise de rotina do líquor, né, e envia esse material para pesquisa, né, de micro-organismos, né, de bactérias, de fungos, né, seja através de exame direto ou através de culturas. Um marcador interessante do líquor é o lactato. Né, um lactato maior que 4, ele tem um valor preditivo positivo muito elevado para infecções bacterianas. Né, e aqui a gente tem uma tabela que tenta diferenciar, né, algumas características que são mais, que falam mais em favor de infecções meningites bacterianas e mais a favor de meningites virais. Uma das complicações da meningite bacteriana é a hidrocefalia, então aqui para essa aqui ainda são dois casos de meningite, mas vejam que o lado esquerdo, né, você tem ventrículos pequenos, é um paciente sem hidrocefalia, mas do lado direito você tem um ventrículo bem dilatado. Tá? Em ambos os casos, percebe-se um edema cerebral difuso, né, onde você tem aí apagamento de sucos e giros, né? É claro que além do edema cerebral e da hidrocefalia, outras complicações podem acontecer, né, como o déficit auditivo, paralisia de nervo craniano e mesmo isquemia, né? Você pensa que as artérias desse cérebro estão aí todas comprimidas por esse edema cerebral e eventualmente, né, dependendo desse grau de edema, você pode ter até oclusão de determinado ramo arterial e levar à produção de isquemia. Tratamento, quando a gente fala em meningites bacterianas, né, é dexametasona e antibiótico terapia, o mais precocemente possível, tá? Então a gente precisa, suspeitou, iniciou, tá? É menos iniciar um tratamento com antibiótico num paciente que não precisa, quando a gente pensa em meningite, é menos deletério do que você deixar de tratar alguém com caso de meningite. Então é melhor você iniciar e suspender depois, caso descarte esse diagnóstico, do que perder tempo no tratamento de uma doença que é muito grave. E quando a gente fala em tratamento de meningite, né, eu vou repetir aqui o que eu acho que eu já mencionei no slide anterior. A gente divide de forma muito simplificada, né, em 3 grupos, né, os casos de meningite bacteriana da comunidade, onde a droga de primeira escolha é a cefalosporina de terceira ou quarta geração. O que a gente mais usa é a ceftriaxona. Nos casos que não responsivos, você pode associar a vancomicina. Você tem os grupos de risco, onde você pensa em infecção onde você pensa em meningite por Listeria monocytogenes, e aí você precisa dar cobertura para isso também com ampicilina, e os casos de meningite de germe hospitalar, né, onde a gente usa com maior frequência a vancomicina e o meropenem. Quando a gente fala em meningites, a gente não tem apenas bactérias, né? Então existem outros agentes etiológicos e outros agentes etiológicos podem ter cursos diferentes cursos de história diferentes das bactérias, né? Como é o caso das meningites crônicas. As meningites crônicas, elas têm por definição um número arbitrário, mas por definição fala-se em casos que têm duração de mais de 4 semanas, o início insidioso, e tem causas infecciosas e não infecciosas. Bom, e quando a gente fala de etiologias para a meningite crônica, a gente tem as causas não infecciosas, né, como uma inflamação das meninges por uma invasão neoplásica, ou por uma doença autoimune, ou outras doenças sistêmicas, né, alguns quimioterápicos podem produzir, né, inflamação das meninges, e de causas infecciosas também, né, então algumas doenças bacterianas, como tuberculose e sífilis, né, são as mais comuns, podem produzir meningite bacteriana crônica. Nas causas virais a gente tem uma lista de vários vírus, e nas causas fúngicas a gente tem vários fungos, mas com destaque aí para o criptococo, né, que é o agente etiológico mais comum. Nas causas parasitárias, né, a gente tinha, né, no passado não muito distante, a questão da cisticercose no Brasil, que felizmente foi diminuindo com
a melhora do saneamento, né, que veio acontecendo ao longo dos anos, embora ainda, né, seja um desafio no Brasil. E toxoplasmose, né, principalmente em pacientes imunossuprimidos. O quadro clínico vai ser, né, uma síndrome, né, uma síndrome meningea, né, então o paciente tem os sintomas clínicos, porém com uma evolução mais lenta e com a apresentação muito mais branda, né, então ele tem os sinais de irritação meningea e é claro que com o passar do tempo ele vai evoluindo com sinais neurológicos focais, caso não receba tratamento adequado. O diagnóstico, né, a imagem de crânio, ela te ajuda, né, a pesquisar complicações, né, relacionadas a essas doenças. E a análise do líquor, né, o que vai diferenciar principalmente, né, a principal diferença entre o líquor da meningite bacteriana para a meningite viral é que no líquor da meningite viral, das meningites crônicas, é que no líquor das meningites crônicas você tem aí um predomínio de linfócitos, né, na sua análise de celularidade, tá? Então, né, esse é uma das características, né, que diferenciam o líquor da meningite bacteriana aguda, onde você tem um predomínio de polimorfonucleares, da meningite crônica, né, onde você tem aí um predomínio linfocítico. Né, o tratamento depende da etiologia, né, para meningite tuberculosas a gente usa o RIP, né, a rifampicina, isoniazida, a pirazinamida e etambutol, né, na fase, né, de fase inicial, a gente chama aí de uma fase de indução, e depois o paciente ele fica só com rifampicina e isoniazida de manutenção. Tá? O criptococo, a droga de escolha é a anfotericina B, né? Caso o paciente responda bem à anfotericina B, ele pode modificar para o fluconazol, né? O que permite que o paciente vá de alta e continue o tratamento em casa. Mas se não responde ao fluconazol, ele mantém com a anfotericina B, né? Que é a droga aí de escolha para tratamento desses pacientes. Bom, no caso das encefalites virais, né, agora já incluindo o encéfalo, a gente tem aí um processo inflamatório que ocorre no parênquima encefálico, que é associado à infecção viral. Então, a gente tem uma tríade clássica, né, que é a febre, a alteração de consciência e a crise convulsiva. Né? Geralmente, a crise convulsiva é o que motiva a ida do paciente ao pronto-socorro. Né? Claro, os outros sintomas também, mas é comum que o paciente vá após a crise convulsiva. Né? Até porque, em geral, esses sintomas não se arrastam por muito tempo. Né? O paciente ele abre o quadro, né, em poucas horas, ele já começa a ter essa apresentação clínica de forma muito marcante. Bom, o quadro clínico, né, como eu falei, tem essa tríade clássica, né, da febre, alteração de comportamento e crise convulsiva, né, e o paciente pode evoluir aí com coma e com déficit focal, que pode ser permanente. O diagnóstico laboratorial, né, ajuda muito, então, na avaliação do líquor. Eu vou ter aí um predomínio de mononucleares, né, de linfócitos, porque essas encefalites, em geral, a causa é viral. Na bioquímica, eu não vou ter em geral, não tem alteração de glicose, ou ela pode estar levemente diminuída, é um quadro típico de uma infecção viral. E o que vai me ajudar realmente é a pesquisa dos antígenos virais, né, com os testes de reação em cadeia da polimerase, né, que são os exames de PCR. Bom, a ressonância também me ajuda, né, mostrando as lesões. Então, nesse caso desse paciente, a gente tem aí uma lesão em lobo temporal, né, extensa. Isso basicamente fala a favor de herpes vírus, né? Então, o vírus herpes ele tem aí uma predileção pelo lobo, pelo sistema límbico, né? Então, no lobo temporal. Então, é comum que os pacientes tenham lesões nessas áreas. Bom, o tratamento, né, vai depender aí do agente etiológico, né? Então, na suspeita de infecções pelo vírus herpes, que é o mais comum, ou do varicela zoster, a gente faz uso de aciclovir, e se eu penso em citomegalovírus, eu faço uso aí do ganciclovir ou do foscarnet. Bom, e para terminar a nossa revisão, eu vou falar um pouco sobre epilepsias. Bom, então a epilepsia, por definição, é uma predisposição permanente a gerar crises epiléticas.
Não somente isso, mas por suas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais, tá? Isso é uma definição geral, mas em regra o que eu preciso ter, né? 2 crises não provocadas ocorrendo em intervalo superior a 24 horas, né? Então, crises não provocadas são crises que acontecem por uma disfunção própria do cérebro, né? Uma causa onde você não tem uma outra causa secundária, né? Por exemplo, é um paciente em estado de disfunção metabólica grave que pode ter crise convulsiva por conta dessa disfunção metabólica, né? E que uma vez que você corrige essa disfunção metabólica, você tem aí, está tratado, né, a condição que levou ao aparecimento dessas crises. Então, você não define isso como epilepsia, né? Você precisa que a causa primária da doença é uma disfunção primária do cérebro, né? Não é uma crise secundária, é um evento externo ao cérebro. Né? Então, é uma crise não provocada, né? O paciente ele tem uma crise não provocada e uma probabilidade de crises subsequentes semelhantes ao risco geral de recorrência, tá? Então, o que é isso? Então, ou você tem 2 crises não provocadas no intervalo superior a 24 horas, ou você tem uma crise, mas esse paciente já tem uma condição específica que aumenta o risco de ter crises. Por exemplo, ele já tem uma área de AVC, ou ele tem um tumor cerebral, ou ele tem uma cicatriz, né, uma área de gliose por conta de um trauma de crânio pregresso. Então, se esse paciente já tem uma condição, uma alteração identificável através de exames, que mostra que ele já tem uma probabilidade maior de ter crises, você somente com a primeira crise já está indicado iniciar o tratamento, tá? Ou se ele já tem o diagnóstico de alguma síndrome epilética. Bom, a gente tem uma outra definição, que é uma epilepsia resolvida, né, onde o paciente tem um quadro clínico que ele está mais de 10 anos sem crise, ou com pelo menos 5 anos sem medicação, né, então a gente fala que essa epilepsia está resolvida, ou ele tem alguma síndrome epilética que está relacionada à idade, então uma vez que ele ultrapassa essa faixa etária, ele para de ter crises e a gente considera que o quadro está resolvido, tá? Então, crise epilética é um evento, né, que se caracteriza pela ocorrência de sinais ou sintomas transitórios devido a uma atividade neuronal anormal, excessiva e síncrona, né, do cérebro. Então, o paciente são descargas, né, anormais, né, que fogem do padrão normal e que acontecem de forma síncrona, né, de forma repetida. Bom, e dito isso, né, o ILAI, que é a instituição mundial que traz para a gente as definições e classificações, né, em 2017 de epilepsia, na sua última atualização em 2017, ela trouxe aí 4 grupos, né, que é importante a gente sempre classificar o paciente. Então, o paciente ele tem crises do tipo focais, ou que no passado a gente falava crises parciais, né, que são crises limitadas ao hemisfério cerebral, né, ou crises generalizadas, que se originam em algum ponto de uma rede neuronal e rapidamente se distribuem para ambos os hemisférios. E ele traz aí também alguns casos onde eu classifico o paciente como uma crise de início desconhecido, que é aquele paciente que está iniciando a investigação, iniciando o tratamento, e às vezes você não é capaz de definir o tipo de crise dele, mas com o processo de acompanhamento você consegue definir, né, se ela é focal ou generalizada. E aqueles pacientes que têm crises que a gente fala não classificadas, né, você simplesmente não consegue classificar o tipo de crise dele, tá? Isso deve ser aí uma situação de exceção. Bom, na investigação eu levo em conta algumas características do ponto de vista clínico, né, a idade, a forma como é a crise, o tipo de manifestação clínica, né, a presença de outros sintomas, mas basicamente o que eu vou fazer, os exames complementares que eu vou, né, que são aí o pilar, né, da avaliação desses pacientes, é o eletroencefalograma e a neuroimagem. O eletroencefalograma, ele é um exame complementar fundamental. É claro que nem sempre eu vou conseguir pegar, né, o momento exato da crise, mas eu tenho algumas alterações entre uma crise e outra que podem ser uma pista, né, que vão me ajudar no meu diagnóstico de epilepsia, tá? Então, entre uma crise e outra, né, posso ter aí sinais de distúrbio epileptiforme, né, que já me indicam a presença de alguma disfunção neuronal. Ou se eu tiver muita sorte, né, naquele momento do eletroencefalograma,
eu consegui aí registrar, né, uma crise. Bom, e na neuroimagem eu procuro aí alterações anatômicas, né, que vão me fazer levar a pensar em causas, né, para essas crises convulsivas, né? Então, além, claro, de causas adquiridas durante a idade, né, como os AVCs, tumores, né, causas outras condições que são congênitas, né, que a pessoa já nasce com isso, né, como é, displasias corticais, esclerose mesial temporal, né, que são condições congênitas, onde a pessoa já nasce com essa alteração. Né, em relação ao tratamento, eu tenho aí basicamente dois tipos de crise, né, as crises sintomáticas agudas e as crises epiléticas não provocadas. Então a gente está falando aqui das crises epiléticas não provocadas, né, é importante a gente colocar aqui que após a primeira crise, a recorrência de crise é de 30% a 50%, então por isso não inicia o tratamento, né, nesse paciente após a primeira crise não provocada. Espera a segunda, porque após a segunda, estatisticamente, a chance de recorrência ela é muito mais alta. Tá? E nas crises sintomáticas agudas, que são aqueles casos secundários a uma outra condição, o que você vai fazer é tratar essa condição que levou, né, ao quadro de crise sintomática aguda. Ainda em relação ao tratamento medicamentoso, basicamente a gente tem várias drogas, né, no mercado, mas basicamente, né, a gente vai dividir aí, uma vez identificado, né, o tipo de crise, principalmente na identificação entre crise focal ou generalizada, a gente tem alguns grupos de drogas que podem ser utilizadas, tá? Então, né, classicamente a gente tinha a carbamazepina para as crises focais e o ácido valproico para as crises generalizadas, né? Mas a gente tem hoje outras drogas, como o levetiracetam e a lamotrigina, que respondem aí, tem um espectro aumentado, então elas podem ajudar em ambos os casos, né, tanto em crises focais quanto generalizadas, e alguns casos específicos, né, como a etosuximida, que a gente usa em crise de ausência, e a vigabatrina, que ela é utilizada em casos de síndrome de West. Bom, existe aí um conceito importante, né, que se eu não tenho melhora com pelo menos 2 anticonvulsivantes nesse paciente, ele é considerado como um caso refratário, né, e candidato a um tratamento neurocirúrgico. Bom, e quando a gente fala de tratamento neurocirúrgico, a gente tem basicamente 3 modalidades, né? A modalidade de cirurgia ressectiva, onde eu identifico o foco da crise, vou lá e faço a ressecção do foco da crise. Eu tenho cirurgias desconectivas, quando eu quero isolar uma área que é foco que se distribui para outras regiões do cérebro. Um caso de cirurgia desconectiva é a calosotomia, onde eu faço uma secção do corpo caloso para evitar que crises que se originam num hemisfério se disseminem, né, se espalhem para o outro hemisfério cerebral. E os procedimentos de neuromodulação, né, onde eu faço uso de, assim como acontece na doença de Parkinson, que eu tenho DBS, eu tenho também hoje dispositivos implantáveis, estimuladores para tratamento nesses casos de epilepsia refratária. Tá certo, gente? Bom, é isso. Espero que a revisão ajude. Desejo boa sorte e boa prova para todos vocês, tá? Até a próxima.